Olá, 2013 foi um ano de manifestações nas ruas e polêmicas do Congresso Nacional. E muitos temas de grande relevância estiveram em destaque. Em meio a muita polêmica, foram aprovados a Lei dos Portos, a de redivisão dos royalties do petróleo e o orçamento impositivo. Outros projetos que tratam do fortalecimento do sistema de defesa dos direitos humanos, o enfrentamento da corrupção e a melhoria do sistema penitenciário também foram aprovados. Mas outros temas, como a reforma política e o marco civil da internet, foram temas em torno dos quais não se construiu um acordo e ficaram para 2014. O balanço do ano legislativo foi positivo? O que esperar de 2014, ano de Copa do Mundo e eleições? Esse é o tema do Expressão Nacional, que começa agora pela Rádio e TV Câmara e também pela internet, pelo www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados de hoje são os deputados, o líder da minoria, Nilson Leitão, líder do PSOL, Ivan Valente, vice-líder do PT, Fernando Ferro, e vice-líder do PMDB, Marcelo Castro. Nós começamos falando das grandes manifestações de junho. Eu gostaria de saber dos senhores se os senhores acreditam que a Câmara e que o Congresso deu respostas adequadas às reivindicações das ruas. Deputado Nilson Leitão. Eu acredito que ficamos aquém, devendo ainda muitas mudanças que o Brasil poderia ter recebido. Eu acho que as manifestações dos brasileiros, e principalmente aqueles brasileiros que não participavam ou não participam da vida pública, do dia a dia, da política, mas que se acenderam de uma forma magnífica, né? Mexendo com o brio da classe política e, acima de tudo, dos poderes, eles fizeram muitas reivindicações. Mas a maior de todas, que é a transparência, a reforma política, a reforma tributária, mais recursos para os municípios, para os estados, ficou totalmente atravancado. Poucas coisas foram mudadas. Eu acredito que poderíamos ter oferecido mais, mas o Congresso teve, infelizmente, quase que uma intervenção do Executivo, não deixando votar algumas matérias. O próprio Partido dos Trabalhadores, que divulga tanto a questão da reforma política, foi o próprio partido que inviabilizou qualquer debate sobre reforma política. Cada uma que foi apresentada, pequena, média, grande, vinha o próprio partido e dizia: olha, essa não está boa e não podemos discutir uma pequena ou uma média reforma. E acabou não acontecendo nada, e o Brasil segue para 2014 praticamente no mesmo modelo eleitoral que a população repudia. Deputado Ivan Valente. Bem, eu acho que as manifestações de junho foram um momento muito importante para o Brasil. Eu acho que eles destravaram as lutas sociais, a participação popular. Certamente não tinha uma pauta unificada, mas começou pelo transporte, que é um gargalo nacional, né? E muitos governantes não entenderam o que estava se passando, tanto que insistiram em bater de frente com a lógica do capital, que é aumentar sempre os preços, não ver o peso que isso tem na vida econômica e social da maioria da população, né? E nós não temos, a verdade é a seguinte: no Brasil não tem prioridade para o transporte coletivo de massa, tem para o lucro, né? Então eu diria que as demandas das ruas, que são a educação pública, a saúde pública de qualidade, o transporte coletivo, a tarifa zero, né? E tantas outras questões, a habitação popular, que agora está se afirmando com manifestações contínuas, né? São questões que não serão resolvidas facilmente, porque aqui no Congresso Nacional e no Poder Executivo tem um pacto contra o povo, que é gastar metade do orçamento pagando os juros da dívida pública. Então, se você gasta 46%, 48%, 50% do orçamento, né, pagando juros e amortizações da dívida, não haverá dinheiro para o transporte coletivo, para a educação e para a saúde. Terá remendos. E é por isso que não se vota o Plano Nacional de Educação, nos 10% do PIB. É por isso que não se vota os 18,5% da receita líquida para a saúde, né, ou qualquer proposta mais avançada. Isso não quer dizer que não se votou nada, se votou algumas coisas. Mas, por exemplo, a reforma política, a insatisfação com a classe política, que era acabar com o financiamento privado de campanha, acabar com o poder econômico no processo eleitoral, isso não anda aqui no Congresso Nacional. Pelo contrário, foram aprovados projetos que, na minha opinião, na reforma política, fraquejam a fiscalização,
e inclusive tiram tempo de TV de partidos programáticos e ideológicos, que foi a emenda do deputado Caiado. Então, nós entendemos que os avanços aqui no Congresso Nacional são muito pequenos, muito aquém das demandas da sociedade brasileira e uma imensa submissão ao Poder Executivo, que vota medidas provisórias, a maioria de desoneração de setores econômicos poderosos, em vez de ter prioridade para a saúde e para a educação. Deputado Fernando Ferro, como é que o senhor avalia a posição de dois partidos de oposição e também como é que o senhor avalia como é que foi esse ano no Congresso? Bom, Vânia, eu primeiro quero parabenizar a TV Câmara. Estou eu aqui representando o PT, aí o PMDB, o PSOL e o PSDB. A imprensa brasileira deveria fazer isso como uma coisa normal. Quero ouvir o contraditório, reunir pessoas que pensam diferente, para que a gente pudesse discutir o Brasil. E saber que a verdade não pode estar em mim ou naquele, mas talvez no encontro de todos nós. Então eu quero saudar essa iniciativa da TV Câmara e dizer que com muita satisfação eu vejo que o nosso país avança no processo democrático. Nós temos conquistas importantes. O nosso país, a sexta economia do mundo, tem papel importante no cenário mundial. Nós crescemos a economia, nós desenvolvemos políticas sociais importantíssimas, porém, eu concordo com o deputado Ivan Valente e com os outros aqui, que nós não estamos com estruturas políticas sintonizadas com o nosso crescimento econômico e com o nosso desenvolvimento social. Nós temos que atualizar isso. E isso se chama a necessidade de fazer a reforma política. Eu reconheço que esse país, se não fizer essa reforma política, nós podemos criar um ambiente de crise, de problemas, de ampliação de problemas, como já vimos anteriormente. Há o Partido dos Trabalhadores, e teve um deputado do PT, Henrique Fontana, que foi o relator de um processo, de um projeto que apresentou uma proposta de reforma política. Infelizmente, nós chegamos a 95% de uma reforma política e faltou 5% para concluir essa reforma política. É lógico que hoje estamos tentando fazer um remendo para responder à pressão das ruas. As manifestações de junho, elas são importantes, primeiro, para nós do governo. Porque nós estávamos, assim, com uma ideia de que estávamos resolvendo tudo do Brasil. Mas há descontentamentos de segmentos, de setores, que acho justo, cidades que estão inchadas, problemas do transporte público, problemas na educação e na saúde. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes. Esse país não é fácil de gerir. Então, a população manifestou descontentamentos dentro de um processo de crescimento. Quer dizer, a nossa economia incorpora mais pessoas, cresce as oportunidades de estudo, o ProUni, as universidades indo para o interior do país, mas não basta, as pessoas querem mais. Então acho que é importante nós termos a humildade para reconhecer a importância de fazer esse avanço, mas reconhecer que há muito de justiça nas reivindicações. Eu, pessoalmente, lamento pela deformação de alguns segmentos não democráticos que têm aproveitado as manifestações públicas para fazer a quebradeira, a irresponsabilidade pessoal, o sentimento de frustração para ser violento, né? Isso eu não concordo. Agora, que a população pode, deve e tem que reclamar é importante. E mais do que isso, o nosso país, diferentemente de outras nações, não reprimiu as ações da população. A presidenta Dilma reconheceu que era importante o que estava sendo dito pela população. É claro que isso é uma parcela do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Uma parcela estava reclamando. E tinha motivos para reclamar. Nós queremos avançar nisso. Portanto, acho que a Câmara de Deputados poderia responder melhor na questão da reforma política, mas nós fizemos avançamos em algumas questões. Hoje nós votamos vetos aqui com o voto aberto. Isso é uma conquista da população de junho.
Quer dizer, votar dizendo lá, olha, eu votei o veto, segurei tal posição, significou dizer que eu estou votando e as pessoas estão sabendo como eu estou votando. Isso é importante, isso é resultado da pressão da população no mês de junho. Deputado Marcelo Castro. Bom, o movimento de junho, movimento que brotou, né, conduzido aí pelas redes sociais, as redes sociais aqui propiciaram isso daí, foi um movimento que, em verdade, pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que ninguém esperava que houvesse uma insatisfação, né, ali latente, tão grande da sociedade brasileira. E se manifestou, sobretudo, em função dos estádios suntuosos, né, faraônicos, quando a sociedade viu que tinha carência de saúde, que tinha carência de educação, que tinha carência de mobilidade urbana, que tinha carência de segurança, um movimento pela transparência, pela ética na política, por maior participação, e tudo isso, esse caldo de cultura, gerou toda essa insatisfação que foi manifestada de uma maneira bem clara, bem firme. Concordo com o deputado Fernando Ferro, que posteriormente, com essa participação desses black blocs e outros mais radicais, terminaram enfraquecendo o movimento. Eu acho que foi um fator inibidor, que aquela pessoa de boa índole, que está com bom propósito de lutar por uma causa justa para o seu país, não vai fazer baderna e não quer se misturar com baderneiros. E eu acho que nós, se não conseguimos dar uma resposta completa, e seria impossível, eu acho que nós estamos andando no sentido de ter captado essa mensagem da sociedade. Então, qual é o ponto hoje mais negativo, mais fraco, mais criticado no Brasil? É o problema da saúde. Sem nenhuma dúvida, todas as pesquisas no país que se faz, a sociedade brasileira diz de maneira inequívoca que o problema número 1 hoje do Brasil é a saúde pública. E aí a presidente Dilma fez o programa Mais Médicos, né? Mandou a mensagem agora, fez um acordo no Senado, no orçamento impositivo, para colocar 15% da receita líquida, né, destinado aos programas de saúde, né? Destinamos 25% dos royalties do petróleo para a saúde, ao mesmo tempo 75% desses royalties para a educação. Então tudo isso são ações que nós estamos, de certa forma, respondendo, reagindo às manifestações das ruas. Quando nós votamos a PEC aqui que permitiu que o voto fosse aberto para a cassação de parlamentares, o voto aberto para vetos presidenciais, quando nós votamos contra a PEC 37, tudo isso são respostas que nós demos às reivindicações das ruas. Então eu entendo que dentro das nossas limitações, das dificuldades do processo, né, legislativo, nós estamos respondendo satisfatoriamente às manifestações populares. Bom, e o Juliano Oliveira concorda com o senhor. O Juliano Oliveira é de Custódia, em Pernambuco, e ele mandou a seguinte mensagem. Hoje vem em meu nome, em nome de todos os cidadãos brasileiros, dizer que estamos orgulhosos de ver o poder legislativo brasileiro, a essência da democracia, engrandecido pelo nível de seus trabalhos e sua transparência. Eu falei no início o Congresso, que a Câmara tinha votado o orçamento impositivo. Na verdade, é uma meia-verdade. A Câmara votou, a proposta voltou do Senado com modificações e foi modificada. Essa é uma questão que ainda que vai... O Senado tem votado do mesmo jeito que a Câmara votou, o assunto já estava encerrado. Então, né? Eu gostaria de saber... É um tema que foi discutido durante todo o ano e eu gostaria de saber a posição de cada um dos senhores, porque foi bastante polêmico. O orçamento impositivo, em linhas gerais, exige que o governo cumpra as emendas parlamentares. Né, obriga o governo a cumprir as emendas apresentadas por parlamentares do orçamento. Eu gostaria de saber a posição de cada um dos deputados sobre essa posição. Dessa vez, vamos começar pelo partido do governo, deputado Fernando Ferro. Como é que o senhor vê a questão do orçamento impositivo? Olha, eu acho que é algo importante se pensar em mudar essa sistemática de emendas.
Eu acho que nós temos que trabalhar para que as emendas fiquem mais coletivas. As emendas individuais, elas propiciam ou levam a relações individuais que não são próprias de um processo republicano. Nós temos dificuldades e nós já tivemos aqui uma CPI dos anões do orçamento, que foi fruto da corrupção na manipulação de emendas do orçamento. Então eu creio que nós temos que trabalhar para criar, primeiro, uma ideia do orçamento impositivo, mas de forma coletiva, como se propôs. Eu acho que é importante eleger a saúde, por exemplo, e a educação como prioridades para fazer essas emendas. Mas as emendas parlamentares individuais, elas naturalmente elas são um espaço que merece uma alteração. Eu sou favorável a que nós pensemos num sentimento de trabalhar com a questão coletiva, da ideia coletiva do trabalho das emendas. As emendas de bancada, as emendas de comissão, que me parecem serem, primeiro, em quantitativo e em valores são maiores e podem expressar mais políticas coletivas, de que propriamente a questão da ação individual, de querer mostrar o serviço do parlamentar. Eu acho que o exercício do parlamento não é para fazer esse tipo de você ficar fazendo esse clientelismo ou respondendo esse tipo de postura. Nós temos que pensar a política em termos regionais, em termos ampliados, coletivos, para ajudar isso. Eu, de certa maneira, acho que foi um avanço permitir que as emendas tenham um caráter de resolutividade, de compromisso, porque se cria uma ilusão, se apresentam emendas e depois elas não são empenhadas, elas não são pagas, e o deputado pode até dizer, olha, eu apresentei tal emenda e o governo vetou. Pode até dar o discurso político, mas efetivamente para o cidadão que precisa da rua calçada, da escola, do posto de saúde, termina não acontecendo. Então eu penso que nós poderemos trabalhar para ampliar esse processo da construção do orçamento de uma forma mais coletiva, mais articulada. Deputado Marcelo Castro, o PMDB tem se mostrado um grande defensor da questão do orçamento impositivo, da manutenção das regras, inclusive na LDO, independente da votação. Por que isso é importante? Bom, eu, diferentemente do que muitas pessoas pensam, eu vejo nas emendas parlamentares talvez o dinheiro mais bem aplicado da República. Vou dizer por quê. O Brasil é de dimensão continental. As regiões do Brasil são muito díspares, são muito distintas umas das outras. Cada uma tem uma característica, cada uma tem uma carência. Então, imagine, Vânia, que um técnico, um burocrata aqui de Brasília, como é que ele vai decidir sobre um município lá no extremo sul do Piauí, o município de Morro Cabeça no Tempo, por exemplo, o município de Guaribas? Ora, com certeza ele não sabe nem se existe o município de Morro Cabeça no Tempo, nem quais são as suas carências, nem quais são as suas necessidades. Quem faz isso? O deputado. Hoje o município de Morro Cabeça no Tempo tem água encanada, levado através de uma emenda parlamentar minha. O município de Júlio Borges tem água encanada através de emenda parlamentar minha. Tem uma barragem imensa de 248 milhões de metros cúbicos de água levada através de um trabalho da bancada do Piauí. Então, esse é um dinheiro que a nação aplica de maneira cirúrgica, pontual, resolvendo, porque se eu sou deputado, representante de uma cidade, de uma região, o que é que eu vou fazer por aquela região? Eu vou otimizar ao máximo o meu trabalho para levar para aquela cidade aquilo que é mais importante para aquele município. O prefeito daquele município vai reivindicar do deputado aquilo que é o mais importante para a sua cidade. Então, esse certo preconceito que existe sobre as emendas parlamentares
ao ponto do nosso colega Fernando Ferro falar em clientelismo, não é clientelismo. Isso é porque é uma necessidade, essa capilaridade que tem a emenda parlamentar, jamais seria alcançada por uma decisão de um técnico burocrático de Brasília que não tem cabeça, não tem cérebro, não tem computador que possa aferir todas as carências, todas as necessidades de um país. É isso que faz o parlamentar. Então, só para finalizar, agora, de tudo isso tem um aspecto mais importante. É a relação de igualdade em benefício da democracia, em benefício do sistema republicano que a gente vive, entre o legislativo e o executivo. Que quando você aprova um orçamento que fica apenas autorizativo, a critério do presidente, liberar ou não as emendas parlamentares, eu já vivi aqui, e não foi nesse governo, já vivi aqui que você entrava no ministério para pedir liberação das emendas e estava um ministro lá com o seu comportamento, quer dizer, o aluno que tirou 10, que votou as matérias do governo, tem emenda liberada. O que não votou, não. As emendas impositivas, tira esse clientelismo. 5 minutos, eu queria ouvir tira essa relação de dependência e de submissão e iguala todos os parlamentares. Deputado Ivan Valente estava começando a falar, a gente tem 2 minutos e meio para cada um, desculpe. Bom, o Marcelo falou 5. O governo monopolizou. Temos 2, temos que ouvir 2. Não, agora eu quero falar, entende? Porque eu quero falar primeiro que não tem orçamento impositivo nenhum. Isso não existe. Orçamento é o conjunto da peça, entende? É 100% da arrecadação de impostos. Nós estamos falando de 1%. Nós estamos falando de emendas impositivas. Não estou falando de orçamento mas positivo. está claro que essa... mas essa que é a questão. Está parecendo que nós vamos resolver o problema do Brasil com emendas. 46% do orçamento vai para pagar juro para banqueiro. Aí ninguém importa. Agora, aquele 1% é discutido no taco ali, entende? Ou seja, segundo, tem uma questão real. Eu acho que se fosse fazer algo interessante, é um planejamento estratégico global do Estado brasileiro, que não existe. Entende? Se tem um sistema único público de saúde, ele está implantado, vai chegar lá na ponta do município. Dinheiro para a saúde, 18,5%, 10,5% do PIB para a educação. Então, isso tem que chegar através da arrecadação fiscal do Estado e de uma integração dos entes federados. Entende? Não é papel, viu, Marcelo? Eu não entendo. Eu acho o seguinte, tem uma demanda, tem um costume da população e tem uma enorme carência, que chega ao deputado, óbvio. Então o deputado, eu preciso disso aqui, eu preciso daquilo ali, então o deputado apresenta a emenda. Isso é verdade, entende? Mas se tivesse um Estado funcionando, é outra questão. Então, o que acontece é que, mal ou bem, não há nem controle sobre as emendas. Eu advirto aos deputados. Nós acabamos de apresentar à bancada do PSOL, inclusive, um projeto de lei pedindo que a CGU, entende, analise todas as emendas, acompanhe todas as emendas parlamentares, deveria ser o TCU também, o Ministério Público, ia ser de ofício de todos os deputados. Concordo, segundo lugar, legalmente. Proibido contratar empresa que tenha parentes, não sei o quê, para qualquer obra pública, e é proibido que a empresa que seja beneficiada pela emenda seja financiadora de campanha. Entende? Isso está lá no nosso projeto de lei do PSOL. Agora, eu sou daqueles deputados que vêm aqui para defender uma proposta. Se eu defendo os 10% do PIB para a educação, eu posso fazer uma emenda sobre uma escola na periferia, mas ela não vai me resolver o problema da educação pública no nosso país. Eu não quero passar essa ilusão. Então eu acho que a questão das emendas, tem uma última questão, é o seguinte, a dependência, a única coisa positiva, aí eu concordo com o Marcelo, que é o seguinte, antigamente tinha o balcão de negócios, ou seja, você chega lá, esse aqui vota sempre com o governo, então ele tem tanto. O pessoal não recebia nem 10% nem 15%. Nós nem íamos esmolar emenda nenhuma lá, que é obrigação, é verdade, está lá na estatística. Entende? Então, é claro, porque os deputados que votam com o governo, então está na estatística lá em cima. Assim, né? Então, é assim, ou então o sujeito vai lá, fica na fila do ministério, tomando chá de cadeira de ministro. Não é papel do deputado. O deputado tem um papel nacional. Deputado Nilson Leitão. Eu acho que esse ponto que chegou para aprovar as emendas impositivas, o orçamento impositivo, é uma redundância. Na verdade, o orçamento já é uma lei. Né? O percentual
aos deputados de emendas também já é uma lei. Os 15 milhões que deveria ser para cada deputado. O problema é que no Brasil não se cumpre lei. Eles têm que fazer uma outra lei para fazer cumprir aquela lei que já existe. Então o impositivo, a lei já é impositiva. Ela já deveria ser cumprida. O problema é que o governo federal não cumpre. E aí eu quero, em duas vertentes. Primeiro, concordar com o deputado Marcelo de que as emendas é a única oportunidade que muitos, centenas, talvez milhares de municípios brasileiros têm a oportunidade de receber dinheiro federal que é de direito dele. Que é lá que se arrecada o imposto, vem para Brasília e não volta. Então, através de uma emenda parlamentar que o dinheiro chega. Às vezes eu vejo a mídia distorcendo, dizendo o seguinte, olha, os deputados querem defender as suas emendas. Eu não quero defender emenda nenhuma, eu já fui prefeito e sei o tanto que foi importante emendas de deputados lá para a minha administração. E sei que sem elas não teria feito tantas obras, ou obras importantes, imprescindíveis às vezes, para a sociedade. Agora, fora isso, o que está errado? Está errado o governo federal querer agir como patrão dos estados e municípios, ou seja, faz um programa de ônibus escolar. Peraí, o município A, às vezes, quer o ônibus escolar, mas o município B, às vezes, quer o dinheiro para terceirizar aquele serviço, que para ele é mais barato, com muitas estradas ruins, muitas áreas de assentamento, não compensa ter o ônibus próprio, porque aquele ônibus roda, às vezes, 18 horas, Ivan, precisa de 4 motoristas. Incha a folha de pagamento. Então a decisão do município, do gestor, deixou de ser dele para ser do governo federal. Ele decide que vai comprar equipamento X, e ali só pode pôr equipamentos. Os municípios têm que receber recurso financeiro, porque lá é mais fiscalizado que aqui no governo federal, inclusive. O município é fiscalizado por todos os setores. Ministério Público, Tribunal de Contas, câmaras municipais, imprensa, a sociedade e assim por diante. Enquanto o governo federal não se vota a conta do presidente da República há 10 anos aqui. Quando o prefeito, só vê prefeito perdendo mandato atrás do outro porque ele é fiscalizado. O orçamento impositivo, ele é impositivo em duplo sentido. O governo também impôs que fosse 50% para a saúde. Eu, sinceramente, não concordo. Eu acho que tem prefeituras que têm muita necessidade na saúde, como todas têm, mas às vezes tem uma necessidade premente de pavimentação asfáltica, de água tratada, daquilo que pode prevenir a saúde, que pode ser uma prevenção, né? Água tratada é prevenção. Está mostrado que onde tem esgoto e tem água tratada, reduz em praticamente 80% o problema de algumas doenças que está aí escrita pela Organização Mundial da Saúde. Mas não, o governo dita o que ele quer. Aí manda um equipamento, precisa contratar o profissional. Manda equipamento, mas não tem o médico da área lá naquela cidade. Quer dizer, manda um pacote pronto. As emendas parlamentares, eu acho que ela tem que ser realmente fiscalizada, é uma necessidade que vai, e só não haveria necessidade se o governo cumprisse com o seu papel. Porém, para encerrar, só da saúde, o governo deixou de cumprir 17 bilhões de reais. Por isso é o caos que está aí. Faz muita propaganda, mas não cumpre com a execução orçamentária. Em 2012, não chegou a 40% da execução. Em 2011, não chegou a 32% da execução orçamentária. Não chegou nos municípios, nos estados. Calote em convênios e ações assinadas com prefeitura e estado é um absurdo. Mais absurdo que isso. O recurso para o terceiro setor e para as ONGs superou os recursos para municípios e estados do nosso país. Bom, o Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. O Expressão Nacional está de volta, hoje fazendo um balanço do ano legislativo. Nossos convidados são os deputados, o líder da minoria, Nilson Leitão, o líder do PSOL, Ivan Valente, vice-líder do PT, Fernando Ferro, e vice-líder do PMDB, Marcelo Castro. Bem, nós já conversamos sobre o que foi feito, mas e o que falta fazer? Nós pedimos a algumas entidades e organizações sociais que apontassem projetos importantes que tramitam na casa e que eles querem ver aprovados. E a gente vai ver agora alguns desses projetos. Bom, a OAB, ela pediu a aprovação da reforma política, do Simples Nacional e dos honorários de sucumbência dos advogados trabalhistas. A Transparência Brasil, ela pediu aprovação à regulamentação do lobby,
que é a atuação daqueles grupos de pressão ou de interesse dentro da administração pública federal. Também pediu a aprovação da PEC que altera a composição dos tribunais de contas. É uma espécie de ficha limpa dos tribunais de contas. Houve um levantamento que 15% dos conselheiros têm problemas legais. E a PEC também exige que a pessoa tenha prática na área em que deverá atuar, que é basicamente a auditoria. E também pediu a aprovação da PEC que permite a execução de sentenças judiciais após a decisão em segunda instância. Bom, a primeira questão, o movimento Passe Livre, ele ressaltou a aprovação da PEC 90, que foi a PEC que inseriu o transporte como direito social na Constituição, que a Câmara aprovou ainda já em dezembro. Bom, eu gostaria de saber, todos os senhores citaram no começo, mas a questão da reforma política. Todos os anos a reforma política volta à pauta e ela nunca consegue sair ela sai da comissão especial e no plenário nunca se chega a aprovar. Eu gostaria de saber, na opinião dos senhores, por que o país não aprova uma reforma política? A gente aprova mini reformas eleitorais, né, que basicamente não atingem a questão dos partidos políticos, da fidelidade partidária, do financiamento de campanha, que parecem ser as questões mais candentes. Eu gostaria de começar pelo deputado líder da minoria, que encerrou o bloco anterior, deputado Nilson Leitão. Bom, eu tenho uma opinião bastante clara sobre isso. Até o deputado Fernando Ferro lembrou do nosso deputado Henrique Fontana, que fez um belo trabalho durante meses debruçado em cima da reforma política. Praticamente todos os partidos, inclusive da oposição, entenderam e acabaram concordando com uma grande parte dessa reforma. E o que não concordou ficou acertado entre os líderes, que seria debatido em plenário, mas não deixaria de debater o assunto. Eu me lembro como se fosse hoje. O líder do PT, nosso companheiro Zé Guimarães, foi à tribuna antes de começar a votação dizendo que o PT não concordava com aquela votação. Eu sempre cobro isso dele. E o Henrique Fontana ficou sentado no plenário com uma cara de que não entendeu nada que estava acontecendo, onde o próprio partido dizia que aquela reforma não era a reforma que o Brasil precisava, que precisava ser uma coisa ainda melhor, ainda maior. Então, inicia por aí com a grande bancada, que acaba não querendo. Dá para entender que parece que algumas coisas que precisa reformar, que eticamente é interessante, que poderia dar mais transparência, quem está no poder não quer abrir mão. E algumas coisas que poderia ser o inverso, também a oposição quer fazer melhorar para que possa ter uma disputa um pouco mais linear, um pouco mais equilibrada. Então acaba não entrando no acordo e deixando de ser republicano e acaba sendo muito mais por interesse de poder. Esse é um fato que ocorre. Uma outra situação, todo mundo reclama que está indo para o STF. Está sendo agora julgado o Maddim, há poucos dias, que vai julgar se poderá ter doação de campanha de pessoas jurídicas e limitando pessoas físicas. Quer dizer, precisou dessa ADIM no STF para poder debater um assunto que poderia ter sido resolvido aqui numa reforma política. O Brasil precisa dessa reforma. A campanha se tornou um sinônimo de gasto. O poder econômico superou qualquer tipo de debate de ideias. Qualquer cidadão endinheirado tem mais chance de ganhar uma eleição do que alguém que tem boas ideias. Esse é o fato. E é isso que tem que cortar pela raiz, né? A contratação de gente para a campanha eleitoral virou uma indústria de compra de voto. Não conseguiu se derrubar isso, que deveria ter sido limitado. Enfim, a reforma política depende muito do governo querer. O governo tem 80% dos deputados dessa casa. 80%. Deputado Fernando Ferro, o PT impediu a votação da reforma política? Olha, veja bem, nós temos um histórico de dificuldade para falar sobre reforma política. No governo atual e nos governos anteriores. Na verdade, eu acho que essa atual Constituição do Congresso Nacional não quer reforma política. Isso é um problema visível nas movimentações que aconteceram para impedir o debate sobre esse assunto. Eu acredito que a única maneira que nós poderíamos ter a possibilidade de uma reforma política é criar algum instrumento ou algum espaço, feito uma mini constituinte, que pudesse tratar desse assunto, deixar para o Congresso posteriormente viabilizar, porque pedir para os deputados hoje, para eles alterarem
a forma de votação, reduzir a pressão e a influência do poder econômico num sistema capitalista como nós vivemos, é uma quimera, é uma inocência. Porque há, de fato, uma questão intrínseca a esse debate, que é que os próprios deputados ficam querendo se proteger, garantir a sua reeleição. Por isso que eu acho que é preciso criar uma fase intermediária que leve a uma reforma política. Nós apresentamos, através de proposta do Partido dos Trabalhadores, a ideia de uma mini constituinte, para que fosse eleito pessoas para fazer essa reforma política e, posteriormente, dado um prazo, executar essa reforma política com outra composição de Congresso. Com a atual composição de Congresso, não haverá reforma política, porque não querem, porque põem em risco os mandatos atuais. Estão pensando na própria pele. Então, eu não acredito que reforma política seja resolvida nessa situação. A gente faz aí, cria uma comissãozinha para reforma política, para alterar se deve colocar um banner no meio da rua, se deve colocar uma bandeirinha na casa da pessoa. Isso é de um cinismo. Eu acho que nós não deveríamos fazer isso. Deveríamos privar o tempo do Congresso de fazer esse tipo de debate. Estamos fazendo um simulacro para responder à pressão pública com essas questões. Eu considero isso uma encenação muito pobre. E creio que talvez fosse o caso, com a eleição do próximo mandato, se pensar ou criar um grupo para trabalhar uns 8 meses e dar um prazo para votar isso, ou efetivamente eleger ou propor um grupo parlamentar com outras funções que não a legislativa para elaborar uma reforma política. Eu lamento, acho que isso é uma questão grave para a democracia brasileira, porque eu volto a reafirmar, o país que cresceu economicamente, virou a 6ª economia do mundo, o país que avançou em políticas sociais, tem um sistema político atrasado, que não acompanhou a evolução da sociedade brasileira. Isso é uma das razões dessas crises e da própria rejeição e da própria, digamos assim, o Congresso vive um momento de descrédito. A população, inclusive, cria um antagonismo com isso, porque nós não sintonizamos o nosso sistema político eleitoral com o Brasil que cresceu economicamente, que melhorou socialmente e que tende a ser uma potência nessas áreas. Então, nós temos que atualizar a parte política. Olha, eu acho que a questão da reforma política talvez seja realmente a questão que vai botar o dedo na ferida da representação política no Brasil. E eu acho que ela não sai enquanto não houver uma pressão de baixo para cima na sociedade. Na minha opinião, não tem constituinte exclusiva que saia. Você vê que em junho a presidente Dilma apresentou a proposta. No dia seguinte ela retirou, o Congresso não quer. Outro baixou a temperatura, baixou as propostas, né? Ou seja, ou tem, por exemplo, o movimento da ficha limpa conseguiu emplacar o projeto de lei aqui. Um movimento de reforma política, ou ele vem de baixo para cima na sociedade, e ele é muito mais amplo, é plebiscito, é referendo, é iniciativa popular, entende? E tramitando aqui na casa, né? É a mudança da representação proporcional, porque aqui tem uma deformação, entende? Ou seja, ou o Congresso vira unicameral, porque ele é 2 vezes federativo, entende? Ou seja, tem 3 senadores por estado e uma desproporção entre os estados. Eu sou de um estado que é subrepresentado, o estado de São Paulo. Tem 70 deputados, devia ter 120. Porque não é um cidadão, um voto, já tem a representação do Senado, que é federativa. É uma grande discussão para ser feita. Mas a questão central é do financiamento de campanha. Não é à toa que a OAB entrou, o que o Nilson colocou. A OAB entrou, o Supremo, e aí vamos reclamar, porque estão atropelando, a sociedade civil atropela, o judiciário atropela, o legislativo. Eles querem retirar o poder econômico da eleição. Ou seja, doações de pessoas jurídicas sejam liquidadas. Ou seja, é o problema central, fulcral, entende? É o poder econômico que contrata milhares de cabos eleitorais, entende? Que contrata o marqueteiro político e tal, e depois, quando isso fica discutindo o envelopamento do carro, o tamanho da faixinha, aqui no Congresso Nacional.
Não, nós temos que discutir assim, por que nunca discutimos o teto de campanha? Isso estava lá em 2006 para ser votado, 2006. Estava de novo. Vamos estabelecer, tá tudo de novo. Teto? Não, teto não tem. Entendeu? Pode contratar quantos cabos eleitorais quiser, pode gastar quanto quiser na campanha. Isso é um escândalo, entende? Isso aí agride o cidadão, o eleitor brasileiro. Então, fazer campanha é estar na rua, é dialogar com o povo, é apresentar um folheto com as suas propostas, entende? Agora, se as pessoas estão querendo continuar com a mesma estrutura que está aqui, nós vamos ter um movimento futuro, que aconteceu já na Argentina, em outros lugares, de repúdio à representação popular. Que você vaiam todos. Né? Então, nós temos que tomar coragem para isso. Mas eu entendo que vai vir de baixo para cima. Daqui do próprio Congresso, pelas várias experiências, nós fomos da Comissão Especial 2 anos, discutimos milhares de vezes, o Fontana fez o relatório, não se conclui por quê? Uma razão muito simples, ninguém corta na própria carne. Entende? E tem mais a questão dos prazos. Se quiser fazer reforma política, então é a reforma para 2020 ou 2022. Esse sujeito não fica pensando no próximo mandato. Então, na verdade, é escandaloso a presença do financiamento privado de campanha. As empresas mandam e depois cobram. E depois a mídia diz que tem muita corrupção. Mas é lógico. Mas não tem CPI de corruptores. Está lá de São Paulo, dos fiscais. Hoje que saiu a lista lá. Mas isso não tem nenhuma importância. O que interessa são as figuras públicas. E o povo fica acreditando que vai combater a corrupção sem acabar com o financiamento privado de campanha. Deputado Marcelo Castro. Bom, eu entendo que o sistema eleitoral brasileiro é o pior sistema eleitoral do mundo. Em qualquer país civilizado, democrático, que a gente chegue, nós encontramos um sistema racional, lógico, que todo mundo entende. Por exemplo, o sistema mais antigo que existe é o sistema do voto majoritário distrital, que são das velhas democracias, a americana, a inglesa, a francesa, e alguns países de língua inglesa, como a Índia, como o Canadá, a Austrália, em que o eleitor vota num distrito restrito. Então o Brasil tem 513 deputados federais. Se nós trouxéssemos o sistema americano para o Brasil seria dividido em 513 distritos, e cada distrito elegeria um deputado. Então, Vânia, você veja o quanto fica fácil para o eleitor escolher. Ele vai votar entre quantos candidatos? 2, 3, 4, ele vai escolher um. Então dá tempo para o candidato apresentar suas propostas, defender suas ideias, criticar as ideias do outro, ser conhecido pelo eleitor. Bom, em oposição a esse sistema majoritário distrital, veio o sistema proporcional, que é o sistema espanhol, suíço, sueco, argentino, uruguai, que o eleitor não vota no candidato, ele vota no partido, porque ele vota no programa, vota na ideia. Então, se você está aqui no Uruguai participando de uma campanha eleitoral, está lá, voto no Blanco, voto no Colorado, voto no partido, esse defende isso, outro defende aquilo, esse é a favor da legalização da maconha, esse é contra, e por aí vão as propostas. Então o eleitor termina escolhendo entre 3, 4, 5, 6, 7 partidos, fica fácil. Você imagina o deputado Ivan Valente aqui, que é de São Paulo, na eleição passada, São Paulo teve 1.131 candidatos a deputado federal. 1.200 e tantos candidatos a deputado estadual. Ora, isso é absolutamente ilógico, irracional, inconsequente, porque não há como um eleitor vir a escolher entre 3.000 candidatos, 1.000 e tantos candidatos. Não sabe nem o nome dos candidatos. E não lembra depois. Então, nós participamos agora de um grupo criado pelo presidente da Casa, um grupo de reforma política. Pode votar no partido. Pois é, mas nós temos 30 partidos, todas são deformações. Deputado, isso pode... Então esse grupo agora... Senão a gente fica só discutindo a reforma política. Tem outras questões aqui que eu gostaria de ouvir, senhor. Pois é, mas os outros falaram muito. Não, eu não tô, só queria que o senhor dissesse por que... Quem paga o pato é o último. Não, deputado, só que o senhor dissesse por que a gente não consegue votar. A proposta... Não é isso que eu estou dizendo? Uhum. Então, esse sistema irracional nós temos que mudar para fazer um sistema mais lógico. Nós fizemos um grupo agora
político, de reforma política, e apresentamos uma proposta, que aliás foi do Mendes Temer, apresentada pelo Marcos Pestana, do PSDB, que mantém o mesmo sistema proporcional que é hoje, só que o eleitor não vai votar mais no estado inteiro, nem o candidato vai ser candidato mais no estado inteiro. Numa região, por exemplo, São Paulo, tem 70 deputados federais, São Paulo poderia ser dividido em 10 regiões. Então, cada região elege o seu grupo. Fica mais racional, fica mais próximo o eleitor do candidato, o candidato de prestar contas. Por que tanta dificuldade nós temos em aprovar uma reforma política? É porque quem vai votar foi eleito nesse sistema. E qualquer sistema novo lhe traz uma certa ansiedade, uma certa insegurança. Esse é que é o problema. Por isso mesmo, essa reforma que nós estamos propondo para fazer no início do próximo ano, ela vai vigir só a partir de 2018. Porque se você fizer para vigorar no ano seguinte, o deputado fica com receio. Para 2018, ele tem mais tempo de... Aí nós estamos propondo o fim da reeleição, estamos propondo a coincidência dos mandatos, estamos propondo mandato de 5 anos, estamos propondo o financiamento de empresas só para o partido político, não mais para o candidato. Estamos limitando as doações de campanha, tanto para a empresa quanto para a pessoa física, né? Então, tudo isso para quê? Para tirar essa influência do poder econômico, que nunca deixará de existir. Mas hoje nós temos que coibir porque ela é excessiva no Brasil. Bom, a gente tem mais 10 minutos, eu queria dar 2 minutos e meio para cada um dos senhores, para dizer o que os senhores esperam de 2014. Ano de eleição também, que gostaria de saber se acham que as eleições não vão atrapalhar muito os trabalhos. Deputado Nilson Leitão, para o senhor começar. Não, vai atrapalhar e vai atrapalhar muito, né? O que já não votou, já fazem praticamente 60 dias que a gente não consegue votar nada na casa. E o que o senhor pauta espera? Trancada, né? Eu acho que vai ser um começo de ano que o governo vai ditar regra novamente, vai continuar tendo um trancamento de pauta aí excessivo, é o que está ocorrendo. Eu espero que, de fato, pelo menos algumas coisas a gente pode encerrar esse ano, como é o caso do Código Civil. Eu acho que outras votações importantes deverá ter no começo do ano, mas não mais que 2 ou 3 que terá polêmicas aí. A partir do mês de maio, junho, todo mundo levantando acampamento para cuidar das suas campanhas eleitorais. O processo está totalmente equivocado, mas o Brasil acaba parando por isso. E isso é bom, inclusive, para o governo, que faz questão de não deixar a casa andar. A casa é muito dependente. Aqui tem uma rotina de se chamar ministro para perguntar se pode votar isso ou aquilo aqui no Congresso. Quer dizer, então isso tudo vai atrapalhar muito um ano que vai ser uma eleição dificílima, um debate fortíssimo, né? E efetivamente o Congresso, mais uma vez, vai produzir pouco, na minha opinião, devido a esse começo de ano. Carnaval, final de fevereiro, né? Então o Brasil começa a partir de março para valer. Logo em seguida, a Copa do Mundo já toma conta de todo o debate nacional, e esse debate nacional acaba encerrando no mês de julho com o início das eleições. Eu acredito que o Congresso não adianta esperar muita coisa para ser votado. Mas é claro que as comissões vão ter que trabalhar muito e nós vamos ter que pressionar essas votações de alguma forma, pressionado também pela população. Deputado Marcelo Castro, o senhor não ficar por último, o que o senhor espera de 2014? Bom, eu acho que nós temos 2 problemas, inúmeros problemas, mas 2 temas principais que nós temos que atacar. Que nós temos hoje uma federação desequilibrada, uma superconcentração de recursos na mão da União e uma infraconcentração de recursos na mão dos estados e dos municípios. Então, municípios que não têm receitas próprias, como são os municípios pobres do Nordeste, que vivem do FPM, eles estão todos praticamente falidos. Então, eu espero que agora, no próximo ano, a gente vote a PEC destinando 2% a mais do FPM para os municípios brasileiros. E talvez pelo menos 1% a mais para os estados. Porque do jeito que está, os estados que não dependem de FPM, como São Paulo, os estados ricos, os municípios ricos que não dependem de FPM estão bem. Mas os que dependem estão praticamente em situação falimentar. Então é uma tarefa importante para nós fazermos no próximo ano. E o outro é o desenvolvimento do Brasil, que também é bastante desequilibrado. Metade dos pobres do Brasil estão no Nordeste.
As carências maiores da educação, de saúde, estão no semiárido nordestino. Então nós precisamos encarar esse problema com seriedade. Não é justo, não é humano, não é aceitável, não é razoável. Todos os países do mundo que desenvolveram têm políticas públicas de desenvolvimento das regiões mais carentes, mais deprimidas. E hoje a região mais carente, mais deprimida, mais sem perspectiva de desenvolvimento é o semiárido nordestino, que por sinal agora estamos passando talvez a maior seca da nossa história. Então é preciso uma atenção especial. Nem Dilma, nem Lula, nem Fernando Henrique tiveram uma política consistente de desenvolvimento do Nordeste. Olha que eu apoiei todos três, mas não posso deixar de fazer essa crítica. Está na hora, já passou da hora de encarar esse problema e resolver com seriedade. Deputado Ivan Valente. Eu acho que nós temos que passar para o nosso telespectador a seguinte ideia. O Congresso Nacional, por exemplo, ele não discute grandes questões. Por exemplo, nós discutimos macroeconomia aqui. Nós discutimos macroeconomia. Nós discutimos medidas provisórias. Geralmente são desonerações, ou então financiamentos do BNDES. Nós discutimos rumos da economia. Por exemplo, a auditoria da dívida pública. Isso não é discutido no Congresso Nacional. Sobre as privatizações, que acompanho diariamente, pode-se ver o seguinte: o pessoal talvez seja o único partido que tem votado contra no plenário. Só que, Nilson, saiu uma pesquisa Datafolha mostrando que metade da população, 60%, é favorável à maior presença do Estado na economia. As pessoas estão... Porque isso é a voz do mercado falando. Isso é a voz do mercado. Por exemplo, essa é a questão da economia. A segunda questão é que nem sempre para o eleitor e o cidadão é importante o Congresso votar. Depende do que ele vai votar. Por exemplo, se ele vota PEC do voto aberto, porque eu fui coordenador da Frente Parlamentar há 10 anos aqui, desde 2001, nós estamos trabalhando em cima dessa questão, então eu diria que nós atendemos ao anseio da massa. Então, porque é transparência total, o Brasil mudou, quer mais democracia, transparência e ética. Então foi importante votar. Por exemplo, esse mesmo ano, eu, um deputado de oposição, eu consegui aprovar um projeto que era a transparência das planilhas de transporte. Foi votado por unanimidade no Congresso. Isso é positivo. Nem sempre. Se você cria uma medida provisória que tinha 17 itens e virou 66 itens, que vai desonerar desde a TV Globo, entende? Os bancos e o setor rural exportador de carne, em vez de dedicar dinheiro para a saúde e para a educação, até o futuro se discute aqui. Por exemplo, foi muito importante votar os royalties do petróleo, foi para a saúde e para a educação. Mas nós não discutimos o orçamento de verdade. Porque os 10% do PIB está falando de agora. E os royalties do petróleo, nós estamos falando de 2020 em diante. Entendeu? Aí vai lá até 2030, então nós vamos ter dinheiro. Mas nós somos deputados do agora. O povo quer saber de respostas agora. Então eu entendo que precisa aumentar a participação popular, o controle social, o controle público, a transparência e, sem dúvida, nós precisamos mudar este modelo econômico que, na minha opinião, concentra renda, terra, riqueza e poder. Deputado Fernando Ferro. Bom, veja, eu queria até falar um pouco de coisas boas que foi feito nesse Congresso. A gente tem uma tendência a nos criticar, e eu acho que com uma certa razão, mas a aprovação da PEC das domésticas, a aprovação da PEC que manteve o papel do Ministério Público, a PEC 90 do transporte público como direito de cidadania, são coisas importantes dessa casa. Eu não tenho dúvida que nós temos desafios muito sérios. O Marco Civil da Internet, que é um debate que está hoje em escala planetária. A espionagem que aconteceu aí, a violação de correspondências de indivíduos, de estados, de chefes de estados, mostra o engendramento desse problema, o que requer que nós temos que ter uma atitude para responder essas questões. E outra questão muito chave, o deputado Ivan Valente aí falou, nós vivemos uma crise mundial muito séria. O mundo hoje está diante de um problema muito grave. A financiarização do capitalismo, que provoca com que os interesses da banca internacional nos submeta, inclusive, a algumas questões, é um debate que nós temos que fazer. Aqui eu sou do governo, mas tenho que fazer.
Qual é a prioridade em relação à questão de taxa de juro, a pressão do sistema financeiro sobre a produção? Tudo isso tem acarretado a redução da qualidade de vida mundial, é desemprego. Felizmente o nosso país está conseguindo manter níveis de emprego adequado, mas o nosso crescimento é constrangido por essa realidade internacional. E nós temos que pensar em fazer políticas não só locais, mas políticas com articulação de blocos. Eu tive recentemente participando na Polônia da COP19, o Brasil criou um bloco com Índia, China e África do Sul para tratar das questões da mudança climática, que tem a ver com a vida do mundo. E é protagonismo nosso nisso, é debate dessa dimensão que nós temos que fazer no país. E eu, portanto, encerro dizendo que quero parabenizar a Câmara, a nossa TV Câmara, por esse debate. Eu gostaria que a TV Globo, que a Bandeirante e outras fizessem isso, pegassem deputados de partidos diferentes para discutir o Brasil, mas eles não fazem. Infelizmente, o nosso sistema de comunicação merece um debate à parte. Nós haveremos de fazê-lo. Nós gostaríamos que, para nossa democracia ser completa, nós tivéssemos direito até de partilhar nossas divergências nos grandes canais de televisão. Mas fica aqui o nosso parabéns a todos vocês que fazem a TV Câmara. Um bom 2014 com muita paz, muita saúde, muito trabalho e muita prosperidade para todos nós. Muito obrigada, deputado Fernando Ferro. Muito obrigada, deputado Nilson Leitão. Muito obrigada, deputado Ivan Valente. Muito obrigada, deputado Marcelo Castro. E super obrigada a você que nos assiste, que participa do programa. E lembro que você pode continuar a acompanhar o andamento dessas matérias de que tratamos aqui pela Rádio TV Câmara e também pelo site www.câmara.leg.br. Eu sou Vânia Alves. Agradeço de novo sua audiência e te espero nas nossas próximas edições. Até lá.